Olá mais uma vez. A aula de hoje é sobre a Revolução Russa, aula de número 23 de História Geral. Então, nosso contexto aqui é o ano de 1917, quando explode na Rússia uma revolução. É a revolução que acaba instituindo ali o primeiro Estado socialista conhecido, né, nos termos atuais, da história. E ali surgem então ideias que acabam impactando, de acordo com alguns, não sei se isso de positivo ou negativamente, maneira, né? Muitos vão dizer que é negativamente, mas ali você tem o nascimento, por conta dessa revolução, da União Soviética, que acaba sendo uma das grandes potências aí do século XX, que rivaliza com os Estados Unidos. E para falar um pouco sobre isso, vou trazer alguns antecedentes aqui quanto ao declínio e à crise do Império Russo, como vimos na aula de Primeira Guerra Mundial. Então a Rússia ali, ela era naquele contexto um grande império em questão de expansão territorial, tinha ali cerca de 22,4 milhões de quilômetros quadrados de tamanho. Seu processo de expansão tinha começado ali já no século de número 17, durante o governo do czar Pedro I, conhecido também como Pedro Grande, que alcança ali o apogeu no século de número 19, conforme está nesse mapa aí. Então você tem a extensão máxima do Império Russo em 1900, e entre 1721 e 1917 ele adota oficialmente a denominação Império Russo. E ali, além da extensão transcontinental, o Império também era conhecido por conta da sua grande população. Pra você ter ideia disso, em 1914 eles tinham ali em torno de 175 milhões de pessoas, e era uma população bem heterogênea, com várias etnias diferentes, e cada uma ali com suas línguas e tradições culturais. Nas primeiras décadas do século XX, a maior parte dos países europeus vinha adotando ali regimes políticos liberais. O Império Russo, apesar disso, ele mantinha o czarismo, ou seja, uma monarquia absolutista, que era comandada pela figura do czar, que é o título do imperador russo, que remetia a César. E de acordo com esse autor, o Maurício Trachtenberg, o poder do czar ele não era limitado pelas instituições legais. A figura do czar ali comandava o governo segundo os costumes e vínculos mantidos com a nobreza rural, específico ali com os latifundiários e com o setor militar. E entre os grupos privilegiados da sociedade russa, nós tínhamos ali a nobreza rural, que era dona da maior parte das terras cultiváveis do império. E dessas famílias da nobreza rural é que vinham os oficiais do exército, os principais dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa Russa. Então era considerada a mais importante ali essa igreja, a organização religiosa do Império Russo. E também esse grupo aí da nobreza rural formavam ali a base de apoio político, né, da monarquia absolutista russa no setor de camponeses proprietários, conhecidos como os kulaks. Eu não sei falar russo, se eu estiver falando errado, então vai ficar assim mesmo, infelizmente. Então, um grupo de industriais, vou falando de maneira portuguesa, né? Bem como os altos funcionários da administração pública, estavam ali bem presentes. Agora, economia e sociedade. Ali no começo do século XX, a economia do Império Russo ainda era rural, na sua maior parte, e ela era conhecida pela produção do trigo. 80% da população aproximadamente morava no campo, e era formada em boa parte ali por camponeses pobres que viviam debaixo do regime formal de servidão, e isso durou ali até por volta de 1861. E mesmo depois da abolição jurídica da servidão, as condições de vida desses indivíduos não melhoravam. Faltavam ali também técnicas modernas para plantio, bem como a produção agrícola era insuficiente para atender às necessidades do povo russo. A industrialização do império começa só ali no governo do czar Nicolau II, que vai de 1894 a 1917. Então, um grupo de industriais que apoiava a monarquia absolutista, associado junto ali do capital estrangeiro que entra no país pelos incentivos do czar, começa o processo de industrialização, sendo que esse processo ele é posterior ao da maioria dos países da Europa Ocidental. Então, os investimentos industriais eles são concentrados em grandes centros urbanos da Rússia, como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev.
E nessas cidades ali há uma formação do operariado com aproximadamente 3 milhões de pessoas que geralmente recebiam ainda salários miseráveis, sendo submetidos a jornadas de 12 horas diárias de trabalho. E aí, por conta dessas condições, os grupos de trabalhadores russos vão reagindo e construindo projetos políticos. Esse processo leva então à criação de entidades operárias inspiradas nas ideias socialistas e revolucionárias. E por causa desse processo de industrialização, as relações entre o Império Russo e a Europa Ocidental aumentam, o que dá chance de haver entrada no Império Russo de correntes de pensamento político contrárias do absolutismo dos czares. Entre essas correntes, nós temos o destaque aí do marxismo, que é o conjunto das ideias desenvolvidas pelo Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883. Essas ideias são centradas na exploração capitalista, no sentido de criticá-la, né? E a defesa da construção do socialismo. E os líderes socialistas, então, criam nesse contexto o Partido Operário Social Democrata Russo, inspirado no Partido Alemão, que leva um nome semelhante. E aí, como outras correntes socialistas que lutam contra a ditadura czarista, esse partido ele foi perseguido pela política do czar e pela própria polícia do czar. E desarticulado dentro da Rússia em 1898, ele se reorganiza no exterior, em cidades como Londres, Munique e Genebra, para onde eles fogem da perseguição ali. Os membros mais conhecidos, como Georgy Plekhanov, Vladimir Ulyanov, que é conhecido como Lenin, que está à esquerda, e o Lev Bronstein, que é o Trotsky, que está à direita, aí, conhecido dessa maneira, né? E em 1903, prosseguindo, nós temos ali algumas discordâncias político-ideológicas que acabam levando esses membros do partido a se dividirem em dois grupos. Em primeiro, os mencheviques. O termo ele significa minoria, e eles defendiam que o melhor caminho para a conquista ali do poder era o estabelecimento de alianças políticas entre os trabalhadores, a burguesia liberal. Também entendiam que era necessário esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo no Império Russo para então começarem a Revolução dos Trabalhadores. Os principais líderes dessa corrente foram Martov e Plekhanov. O outro grupo é o grupo dos bolcheviques, que significa maioria. Eles defendiam conquistar o poder por meio dos trabalhadores de maneira imediata, e isso seria feito por luta revolucionária, derrubando a monarquia absolutista e transformando a sociedade russa, na visão deles. Eles pregaram ali a formação de uma ditadura do proletariado, ou seja, uma maneira do governo em que os poderes políticos, social e econômicos estariam nas mãos da classe operária, se uniria em um único partido, que representaria também os camponeses, e o principal líder dessa corrente foi o Lenin. Por que será que ele pensava nisso, né? Porque foi o que ele foi fazer depois, né? A dita ditadura lá, e que alguns não reconhecem, né? Mas em 1904, por conta da disputa imperialista por territórios da China, o Império Russo ele acaba entrando em guerra contra o Japão e no ano seguinte, 1905, com os exércitos despreparados e uma frota bem obsoleta, os russos são derrotados pelos japoneses, perdem territórios e influência ali na área banhada pelo Pacífico. Além disso, a derrota agrava as dificuldades econômicas do Império Russo, aumenta a insatisfação popular contra o governo e no mesmo ano o regime czarista ele passa a enfrentar greves, protestos, dos quais participavam líderes socialistas e setores sociais. Então, o conjunto dessas manifestações aqui que falei ficou conhecido como a Revolta de 1905. E aí eu trago alguns episódios que marcaram essa revolta, como o Domingo Sangrento, em primeiro lugar, ocorrido ali em janeiro de 1905, quando uma manifestação pacífica diante do Palácio de Nicolau II de São Petersburgo leva à morte de aproximadamente uma centena de pessoas pela guarda do czar. Aí é uma reação que revolta os setores da sociedade que também passam a protestar. Em segundo lugar, a revolta do encouraçado. O encouraçado é um navio de guerra e é de grande tamanho. Ele é protegido por uma forte couraça. E que o encouraçado é o encouraçado Potemkin. Então ele ocorreu, melhor dizendo, essa revolta em junho de 1905 na cidade portuária de Odessa. Tripulantes desse encouraçado, por conta dos maus tratos e da péssima alimentação que recebiam, se revoltam. Então a revolta recebe apoio popular e mostra que também setores militares estavam insatisfeitos com a ordem daquela época. E é nessa época que também surgem os primeiros sovietes.
ou seja, os Conselhos Operários para Coordenação de Greves Operárias. E aí nós vamos agora falar um pouco aqui sobre as reformas liberais. Por conta do crescente clima de revolta, o czar Nicolau II ele acena com o fim do regime absolutista, promete ali melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, bem como reformas políticas, convocar eleições gerais para a Duma. A Duma é o parlamento. Então se encarregaria de criar a Constituição do país. Aí alguns grupos políticos ficaram satisfeitos com essas promessas do czar, mas os grupos eles tinham medo do caráter socialista da revolta ali dos trabalhadores que pregava distribuição de riqueza, e sendo que isso aí, entre outros fatores, acabavam contribuindo ali para a ameaça à propriedade privada. Imagina, você tem suas coisas e aí o governo enfia a mão nas suas coisas e começa a dividir suas coisas, sendo que você conseguiu com o seu próprio esforço. Aí tem gente que vai dizer que não, você conseguiu isso montando em cima dos outros ou coisa do tipo, né? Para alegar que tem direito de o governo fazer essas coisas. Mas, para eles ali, as reformas prometiam o fim das rebeliões e levariam também industriais e donos de terra russos ao domínio da Duma, o que daria a eles então uma certa tranquilidade social. E aí junta isso ao paralelo, melhor dizendo, com o fim das lutas ali contra o Japão, as tropas do czar elas voltam ao país, são usadas para repressão de manifestações internas e assim para dissolver os sovietes também. A revolta de 1905 é controlada, os bolcheviques ficam isolados, recupera a força ali então o czar e ele abandona também, né, as promessas que fez. E aí o fortalecimento do czar ocorre principalmente depois de 1907, por conta de empréstimos obtidos no exterior, e os líderes da oposição são perseguidos, exilados e a Duma perde os seus poderes efetivos. Então, na análise do líder bolchevique Lenin, a revolta de 1905, apesar da derrota, não foi inútil, porque ela serviu para que revolucionários avaliassem os seus erros e as suas fraquezas e se preparassem para superá-los futuramente. Então, passados alguns anos, tensões sociais voltam a surgir porque as promessas do czar não são cumpridas. Rebeliões, greves começam a explodir no Império Russo. A situação piora depois de agosto de 1914, porque o czar decide ali apoiar a Sérvia, envolvendo a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mas o Império, por conta de estar fraco, não estava preparado ali para enfrentar uma guerra por muito tempo. Depois de 2 anos de combates, é revelada ali a economia arregaçada, entra em colapso por causa da Grande Guerra, né? E grande parte dos transportes é destruída, a população agrícola fica arrasada, preços dos alimentos sobem e a maioria da população começa a passar fome. Aí, dos cerca de 13 milhões de soldados, só para citar algumas estimativas e opiniões, enviados ali ao combate, desses cerca de 13 milhões, mais de 3 milhões já tinham morrido, enquanto que outros 2 milhões ali feridos. E aí eles tiveram que deixar a guerra. Aí o exército russo vai se desorganizando cada vez mais e mais. Milhares de soldados viram desertores. A situação leva a população geral a se mobilizar por meio de protestos e passeatas, e a opinião pública acaba culpando o czar, seu governo, pelos problemas russos. E aí a insatisfação ela era expressa em panfletos, pichações que traziam dizeres como "Abaixo o czar fome". Foi o título que deram aí para eles, né? Irônico. Então, além disso, as greves de trabalhadores elas pararam as cidades ali de Petrogrado. Petrogrado é a atual cidade de São Petersburgo, ali no período de 1914 a 1924, e também greves em Moscou, que recebem ali o apoio da parte do exército, que se recusava a cumprir ordens do governo de reprimir os grevistas. E ilustrativo desse momento crítico vivido ali pelo governo russo e pelo povo é o relatório enviado ao Ministério do Interior russo, em janeiro de 1917, pela direção da polícia do governo em Petrogrado. E aqui eu trago um trecho que diz o seguinte: as mães de família esgotadas por permanecerem horas intermináveis nas portas das lojas, acabrunhadas com a visão dos filhos paimados e doentes, talvez estejam agora muito mais perto da revolução. A fome delas, o desespero delas, são reservas de matéria inflamável que não precisam mais que uma centelha para deflagrar o incêndio.
Então, aproveitando a situação, que era bem crítica, ali em 15 de março de 1917, forças políticas de oposição, os socialistas e liberais burgueses, depõem o czar Nicolau II e tomam o poder. E ali começa a Revolução Russa, que colocaria fim ao czarismo e iniciaria o socialismo na Rússia, né, instalaria. E aí nós temos aqui três fases desse processo revolucionário. Geralmente os estudiosos da Rússia dividem assim: a Revolução Branca, é conhecida também como Revolução Liberal Burguesa, que começa em março de 1917, e na época ali o governo é controlado pelos brancos, uma designação que é dada aos grupos não bolcheviques, como mencheviques, liberais, aristocracia. Você tem também a Revolução Vermelha, que é conhecida como a Revolução Comunista, que começa em novembro de 1917, quando o poder é tomado pelos vermelhos, que é a designação dada aos bolcheviques, e por fim a Guerra Civil, de 1918 a 1920, quando os brancos tentam derrubar os vermelhos do poder. Então, com a deposição do czar, é instalado ali um governo provisório, formado ali em sua maior parte por políticos liberais e chefiado pelo príncipe Lvov. Então, um socialista moderado, Alexander Kerensky, que ocupa ali o cargo de ministro da época, ele vira em 27 de julho o principal líder do governo. Membros do governo provisório tomam algumas medidas importantes exigidas ali pelas oposições políticas, uma redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas diárias, também a garantia de liberdades fundamentais do cidadão, como o direito de expressão e associação, e a própria anistia aos presos políticos e permissão para que os exilados voltassem ao país. Mesmo assim, o novo governo ele não oferece respostas rápidas aos graves problemas sociais que estavam atingindo ali os operários e camponeses, como a falta de terra e de alimento. Mas eles tomam uma medida impopular, que é o quê? Manter a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E aí Lenin, nessa ocasião aqui, nessa época, ele é perseguido, exilado com outros líderes da oposição antes da Primeira Guerra Mundial. E beneficiado pela medida que permitia a volta dos exilados ao país, agora nessa última fala que eu disse, ele volta à Rússia, o Lenin, né? Em abril de 1917, passa a liderar a oposição bolchevique ao governo provisório. Além de organizar ali também o Partido Bolchevique em 1903, ele publica em 1917 as teses de abril, onde ele prega a formação de uma república de sovietes, que é uma denominação de comitês políticos de trabalhadores, e defende também a nacionalização dos bancos e da propriedade privada. Um dos seus principais lemas era o seguinte: todo o poder aos sovietes. Então, com um grande número de militantes e com apoio ali de parte das Forças Armadas, no dia 7 de novembro de 1917, o que é 25 de outubro pelo calendário russo, os bolcheviques ocupam lugares estratégicos da cidade de Petrogrado, sede do governo provisório, e tomam o poder. Então, a sede do governo provisório ali toma o poder e o líder do governo, Kerensky, consegue fugir, mas outros membros do governo provisório são presos. E aí os sovietes da Rússia se reúnem em um congresso e delegam o poder governamental ao dito Conselho dos Comissários do Povo, que é presidido por Lenin, e toma medidas como o pedido de paz imediata. O governo da Rússia ele declara unilateralmente a sua saída da Primeira Guerra Mundial. Em março de 1917, membros do Conselho firmam a paz com o governo da Alemanha, por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Você tem também, em segundo lugar, o confisco da propriedade privada. Muitas propriedades ali, aproximadamente 150 milhões de hectares, são confiscados de nobres e da Igreja Ortodoxa, sem pagamento, sem indenização, e são distribuídas essas propriedades entre os camponeses. E, em terceiro lugar, a estatização da economia. O governo ele, então intervém na vida econômica do país, nacionaliza empresas como bancos e também fábricas. E aqui o jornalista John Reed, é importante destacar que ele testemunhou ali na época os momentos que levaram os bolcheviques ao poder na Rússia. E aí, à luz das suas observações, ele escreve um livro que vira um clássico no estudo aí da Rússia dessa época, que é conhecido como Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Então, nessa obra publicada em 1919, nós temos um trecho que eu destaco aqui, em que ele descreve as suas impressões do primeiro discurso de Lenin, logo depois ali do triunfo da dita revolução, né? Exatamente às 8 horas e 40 minutos, uma tempestade de aplausos anunciou a chegada da presidência com Lenin.
uma silhueta baixa, cabeça redonda e calva, mergulhada entre os ombros, olhos pequenos, nariz rombudo, boca larga e generosa. O casaco estava puído, isto é, desgastado. As calças eram compridas demais. Quando as palmas abrandaram, disse simplesmente: Passemos agora à edificação da ordem socialista. Novamente instalou na sala uma formidável tempestade de aplausos. Em primeiro lugar, continuou ele, né? É necessário agir praticamente no sentido de se obter a paz. Vamos fazer propostas de paz a todos os povos dos países beligerantes, está em guerra, na base das condições soviéticas, ou seja, vamos propor uma paz. Sua grande boca parecia sorrir. A voz, apesar de rouca, não era desagradável. Estava como que endurecida por anos e anos de discursos. Quando desejava frisar, deixar bem claro uma frase, uma ideia, Lenin inclinava-se ligeiramente para a frente, não gesticulava. Revolução de 6, 7 de novembro, disse, terminando, inaugurou na história a era da Revolução Socialista. O movimento operário, em nome da paz e do socialismo, vencerá e realizará sua missão. O tom calmo e poderoso com que ele dizia as coisas comovia as almas. Então, irrompe em uníssono num lento crescendo de todas as bocas a Internacional, ou seja, o hino de confraternização dos trabalhadores socialistas. Um velho soldado de cabelos brancos chorava como criança. A guerra acabou, gritava ao meu lado um jovem operário, radiante de contentamento. Então, prosseguindo, entre 1918 e 19, para consolidar a revolução socialista, os bolcheviques eles enfrentam as forças políticas ligadas à monarquia russa em uma guerra civil. As forças ligadas à monarquia russa montam uma organização contra o governo novo, contam ali com a ajuda econômica e militar dos países como Inglaterra, França e Japão, que tinham medo da repercussão das ideias socialistas. E depois de conflitos violentos por conta da resistência militar do Exército Vermelho, que foi liderada ali por Trotsky, acaba saindo vitorioso. Então, os membros do Partido Bolchevique, que em 1918 tinham ali mudado o nome do partido para Partido Comunista, eles firmam a sua posição no comando do governo. Além disso, eles derrotam as manifestações de outras correntes políticas que lutaram contra o czarismo, como os grupos socialistas, que não seguiam à risca os mandamentos bolcheviques, além dos próprios anarquistas e liberais. Então, a Revolução Comunista ela causa medo em grupos no mundo inteiro, principalmente dos capitalistas, que consideravam ali o socialismo como uma ameaça para a riqueza privada deles. Então, depois da vitória dos bolcheviques na Guerra Civil, o medo aumenta e os governos de países capitalistas ocidentais buscam isolar a Rússia socialista do cenário internacional. O objetivo dessa estratégia era impedir a expansão do socialismo. E aí, prosseguindo, vamos falar agora aqui que com o fim da Guerra Civil, a economia e a sociedade russa estavam em frangalhos, arrasadas. E aí, as medidas adotadas pelo governo debaixo da liderança do Lenin, elas não alcançam resultados esperados. E há uma queda na produção agrícola e industrial, a população sofre com a falta de alimentos e no campo o resistir ali em entregar a produção do trigo ao Estado entre soldados e operários diante das dificuldades havia ali, havia o desânimo, né, dos soldados, dos operários, havia essa resistência em entregar de mão beijada ao Estado o trigo. E aí os grandes desafios persistiam ali, né? O governo e os governantes tinham que vencer a fome, recompor o ânimo popular e estimular o crescimento da economia. Aí o governo soviético decide abandonar o comunismo de guerra, tinha mantido a economia ali do país debaixo do controle governamental de 1918 a 21. E em março de 1921 adota a nova política econômica conhecida pela sigla em inglês NEP, no português é NEP, né? NEP, que é o Programa de Medidas com o objetivo de reconstruir a nação. E alguns aspectos desse NEP aí representam um retorno a práticas de certo modo capitalistas, permitindo liberdade de comércio interno, salários, criação de empresas privadas e empréstimos de capitais estrangeiros. Então, cabia ao Estado supervisionar a economia e o controle de setores vitais, como o comércio exterior, sistema bancário e, por fim, indústrias de base. Agora, falando de partido único. No plano político, o governo soviético ele é contra, na época, ali, as oposições internas e externas. Então, quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado como inimigo
da Revolução e traidor da pátria. Esse processo de restrição à liberdade de pensamento leva em 1921 a proibição de oposições políticas e a unificação dos sindicatos também, dos trabalhadores, debaixo do comando dos comunistas. O Partido Comunista é o único partido, então, ele vira, né, autorizado a funcionar no país, e em abril de 1922, o comunista Joseph Stalin, que tem ali a vida em 1879 1953, é nomeado secretário-geral do Partido Comunista, e no cargo ele lidera o mais duro combate às oposições políticas, incluindo ali as vozes discordantes que se expressassem, até mesmo dentro do partido dele. Então, muitas vezes, a simples suspeita de oposição era suficiente para perseguições. E aí, em dezembro de 1922, durante o congresso chamado como Pan-Russo dos Sovietes, é fundada ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como URSS, né? Ou abreviadamente União Soviética. E no começo ela é formada pelas repúblicas da Rússia, Ucrânia, Rússia Branca e Transcaucásia. Depois elas são incorporadas às repúblicas do Uzbequistão e Turcomenistão em 1924 e do Tajiquistão em 1929. Aí a União Soviética ela é controlada por membros de várias repúblicas, sendo que o órgão máximo do governo era o Soviete Supremo, que é o legislativo, e tinha ali o dever de eleger um comitê executivo, conhecido como Presidium, ou Comitê Central, que era dirigido por um presidente com a função de chefe de Estado. E entre as principais obrigações do governo da União Soviética estava ali o controle da economia, defesa militar da União e a definição da política internacional. E Lenin é considerado então o fundador do Estado Socialista Soviético. Ele afasta-se do governo por conta de questões de saúde. Não é nenhum desses dois aí, o Lenin, tá? Na imagem você tem Trotsky e Stalin. Depois então do afastamento ali do Lenin, né, por conta da saúde, em 1922 e falecimento em 1924, nós temos ali diferenças políticas dentro do Partido Comunista da União Soviética, conhecido ali o partido como PCURSS. E as principais discordâncias ali estavam envolvendo, obviamente, Trotsky e Stalin, e a própria luta pelo poder. Esses dois eles não estavam de acordo quanto à maneira de como dar prosseguimento ao socialismo e sua construção, enquanto Trotsky ele defendia a tese da revolução permanente, segundo a qual o socialismo deveria ser construído simultaneamente em escala internacional, como parte da revolução de uma classe, a proletária, né, e não de um só país. Ele acreditava ali que se a Revolução Socialista não fosse levada à Europa e ao mundo, as forças dos países capitalistas acabariam com a União Soviética. Stalin, por sua vez, defendia uma postura ali de que a consolidação da Revolução Socialista tinha que ocorrer dentro ali na União Soviética, para depois avançar para outros lugares. Então, Stalin sai vitorioso na luta pelo poder, porque ele controlava os órgãos de decisão, a burocracia, né? E fez aprovar a sua tese ali no 14º Congresso do Partido Comunista. Trotsky, então, é perseguido, perde suas funções no governo e em 1929 é expulso da União Soviética. Em 1940 ele é assassinado a mando de Stalin, provavelmente, dizem alguns, né? Alguns dizem que foi mesmo, no México. E com Stalin como secretário-geral, o Partido Comunista da União Soviética passa a dominar a sociedade soviética. As ordens do partido elas viram inquestionáveis e todos deveriam obedecer a elas. E aí, então, depois de dezembro de 1929, Stalin consegue concentrar todo o poder nas suas mãos. Começa a ditadura e a glorificação do ditador. E em busca, então, de uma rápida industrialização do país, ele leva adiante a nacionalização da economia, abandona o modelo econômico do NEP e executa ali planos quinquenais, uma política econômica definida desde 1928. E por meio do planejamento econômico estatal, criado por técnicos do governo para períodos de 5 anos, a União Soviética ela desenvolve a indústria pesada, explorando ali reservas de carvão, ferro, petróleo, produz aço, amplia a instalação da rede de energia elétrica, também mecaniza, em segundo lugar, a agricultura e promove uma imensa coletivização do campo, uma extinção ali forçada da propriedade privada da terra,
que atinge mais de 60% das atividades agropastoris, e em terceiro lugar, desenvolve a educação pública por meio do ensino obrigatório e gratuito, buscando, teoricamente, ampliar o número de alunos e erradicar o analfabetismo, construindo muitas escolas e universidades. E, na verdade, sabemos que isso aí é tudo para uma maquinagem política, emparelhando o Estado para deixar uma camada alienada debaixo do sistema ali e perpetuar a ditadura, né? Como é típico de lideranças anarquistas e extremistas. Então, entre 1930 e 1950, o realismo socialista, que é uma questão da arte, torna-se o estilo oficial da União Soviética, estilo artístico. Em geral, eram valorizadas obras figurativas e acessíveis ao público, que tinham como protagonistas operários, soldados e heróis nacionais, acima de tudo em situações de trabalho, demonstrando ali a força e fidelidade na construção do Estado soviético. E os representantes desse realismo socialista acreditavam que a arte servia como meio de propaganda, combatendo então os valores da burguesia capitalista. E indo um pouco mais adiante, falando das perseguições stalinistas, esse foi o lado perverso aí do governo, né? Tem gente que consegue ainda enxergar coisa boa nesse governo, né? Outros vão dizer que é tolo eu dizer isso que eu disse também. Mas você fica à vontade aí para estudar e seguir sua própria opinião, aquilo que você acha que é mais coerente com os fatos, né? Lembrando que tem muito fato que é omitido para construir um lado bonzinho ou um lado ruim, né? Então, de 1936 a 1938, ocorrem ali as depurações stalinistas com o objetivo de eliminar os inimigos do governo. Milhares de cidadãos são presos, torturados e mortos. E os artistas que buscavam experimentação e inovação, eles sofreram as imposições do governo e até mesmo o cerceamento da liberdade de expressão. Entre eles aqui nós temos o Pavel Filonov, de 1883 a 1941, Alexander Osmerkin, de 1892 a 1953, e Ossip Mandelstam, de 1891 a 1938. Há informações de que o terror político da era stalinista tem matado aproximadamente 500 mil pessoas, além de prender e torturar mais de 5 milhões de cidadãos. Quando a gente fala desse assunto aqui, também é útil a gente fazer um paralelo aqui entre Brasil e Rússia. E de acordo com Luiz Felipe de Alencastro, de que nas discussões dos pesquisadores interessados em história comparativa, volta e meia aparece alguém fazendo uma analogia entre a Rússia e o Brasil, principalmente quando se examina a história dos dois países no decorrer do século XIX. Dois impérios oitocentistas vacilando entre um conservadorismo visceral e a necessidade da modernização. Dois países presos a instituições, a escravidão no Brasil, a servidão na Rússia, que apareciam como essência da brutalidade e do atraso social. Assim, o mote civilização contra a barbárie era igualmente utilizado pela imprensa inglesa para fustigar o escravismo brasileiro e a opressão dos servos na Rússia. Confrontados à pressão interna e internacional, os dois imperadores Pedro II e Alexandre II são levados a liberar os servos russos e os escravos brasileiros, desencadeando movimentos sociais que derrubaram ambas as dinastias. Desse modo, simpatizantes e detratores dos Romanov e dos Bragança podiam retratar os dois imperadores como bem lhes conviesse. Uns diziam que se tratava de reformadores incompreendidos, outros os apresentavam como aristocratas tapados. Felizmente, como se houvesse só essas duas visões, né? E é muito chulo e generalista você comparar o Brasil com a Rússia de maneira tão tapada assim, né? Ou, como eu posso dizer, bem generalista, porque há muitas diferenças se você estudar um e o outro. Mas encerrando por aqui, temos a revisão com uma questão da Unicamp e você vai pausando como é o nosso costume lendo, e eu trago as respostas e você pause antes de ver. Como está aparecendo aí para vocês, é uma questão dividida entre parte A e por fim temos a parte B, com a sua resposta também. Está aparecendo aí em vermelho. Então, uma questão da Unicamp. Encerramos por aqui e até mais.